Oi, oi, amadas, deusas lindas! Estamos aqui nessa nossa estreia desse nosso círculo de leituras Ho'oponopono e as constelações familiares. A gente vai iniciar aqui com gás total, com esse livro lindo de se ler, de sentir, de exercitar. Seja bem-vinda, Vitória, seja bem-vinda, Souza, seja bem-vinda, Uperleve. Gente, esse livro é lindo. Ho'oponopono e as constelações familiares para relacionamentos, amor e perdão, de Urgrit Dupree. Gente, eu falo que ele é lindo, não apenas o conteúdo, sabe? Ele é todo lindo. Ele tem, assim, imagens muito bonitas, sabe? Ele é delicioso de ler. E além de ser delicioso de ler, ele traz exercícios, assim, grandiosos. Então, assim, vocês vão adorar esse nosso círculo que a gente está iniciando hoje, com essa leitura muito expansiva, uma leitura de muita cura e uma leitura onde a gente vai conseguir olhar para dentro com essas técnicas, né, que são técnicas milenares, né? Na verdade, o Ho'oponopono é uma técnica milenar. As constelações familiares, eu não sei há quanto tempo, né? Mas assim, aqui a gente vai falar sobre o Ho'oponopono e constelações familiares, e vocês vão aprender aí a fazer muitos exercícios para curar os seus relacionamentos, para conseguir estar plena no momento presente, olhando para dentro e se conectando com a tua verdade, né? Então, assim, esses exercícios são muito profundos, porque eles nos mostram a nossa verdade através dessa cura. E a gente não vai enrolar aqui, a gente já vai começar. Então, a gente está começando agora. Ho'oponopono e as constelações familiares para relacionamentos, amor e perdão, de Urgrit Dupree. Vocês podem pegar esse aviãozinho aí, já compartilhar com as pessoas, compartilhar com quem você acha que vai ser útil essa leitura. Manda aí pra galera, porque a gente vai fazer essa leitura que vai nos auxiliar e auxiliar quem escolher, né, estar com a gente nessa jornada. Seja bem-vinda, Ellen! Então, ele dedicou esse livro aos seus pais, né? Então, na dedicação, ele colocou que esse livro é dedicado aos meus pais. E a gente já vai pro início aqui, que é Separar e Unir, parte 1. Todos nós nos esforçamos para ser felizes. No entanto, às vezes, isso não é fácil. Tenho certeza de que você, como eu, já viveu um amor não correspondido, sofrimentos e decepções, e brigou por motivos banais. Pode ser que em certos momentos você simplesmente não sabia como continuar vivendo ou tenha caído no mais completo desespero. Já estive em situações como essas e tenho certeza de que você também esteve, de uma maneira ou de outra. As circunstâncias podem variar, mas os sentimentos incômodos e persistentes são sempre os mesmos. E todos nós podemos nos livrar deles. Olha que lindo, né? Então, assim, todos nós podemos nos livrar. Então, como é que a gente faz isso? Através desses exercícios de autocura e de expansão. E a gente vai fazer isso nessa leitura, nesse ciclo de leitura desse livro. Gente, este livro é para você, para aqueles que dão e recebem ajuda, para aqueles que gostariam de levar uma vida feliz e harmoniosa, de construir relacionamentos amorosos e alcançar riquezas materiais e espirituais. Nas páginas a seguir, você encontrará 2 instrumentos excelentes que o ajudarão a alcançar tudo isso: as constelações familiares ou sistêmicas e o Ho'oponopono, o ritual havaiano do perdão. Com esses instrumentos, você será capaz de tirar os obstáculos de seu caminho e dar um pequeno
passo rumo aos seus objetivos. Na qualidade de experiente terapeuta e condutor de seminários, gostaria de lhe mostrar o que você pode fazer para 1. Libertar-se de tudo aquilo que o atrasa na vida. 2. Curar os seus relacionamentos. Olha que magnífico, gente. Então, assim, o autor, né, que é Urt Dupree, ele é tanto terapeuta quanto condutor de seminários. E ele tem, assim, uma vasta experiência nessa área. Ele afirma, e essa afirmação dele eu já vivi na prática, porque esse livro eu já li. Tô relendo aqui com vocês. E ele afirma o quê? Que ele vai nos mostrar como a gente pode fazer para, primeiro, libertar-se de tudo aquilo que atrasa a tua vida e curar os seus relacionamentos. É tudo isso que a gente precisa, porque é isso que nos desconecta da nossa essência divina. Então, a partir do momento que você faz essa cura, a partir do momento que você consegue olhar para as tuas relações e se liberar de tudo aquilo que te atrasa na vida, você consegue se conectar com a sua essência divina, com a paz do seu eu. Então é tudo que a gente precisa e realmente isso acontece na leitura desse livro. Vocês vão ter a oportunidade de experienciar isso na prática aqui comigo nesse círculo de leitura. Então, assim, terá a oportunidade de alcançar mais sucesso. Só quando temos um bom relacionamento conosco, com nossos semelhantes, com a natureza e com nossas origens espirituais, podemos alcançar o sucesso. No fim das contas, são sempre nossos semelhantes que nos abrem portas. As coisas mais importantes que você encontrará neste livro, além de algumas digressões pelo mundo da psicologia social e comportamental, são instruções simples para constelações familiares e ou constelações sistêmicas, seguidas por uma descrição do Ho'oponopono, a reunião familiar havaiana. Os próprios termos constelação familiar e reunião familiar dão uma pista de como as duas abordagens veem a pessoa e os desafios que enfrentam. Não isoladamente, mas no contexto de suas circunstâncias. Ao mesmo tempo, você usará exercícios práticos para aprender como combinar essas duas abordagens, tanto para o seu próprio benefício, quanto para o bem-estar de todos ao seu redor. Então, isso aqui é excelente para quem é terapeuta, porque você vai aprender a usar muita técnica aí nas suas sessões. A combinação de elementos individuais para formar um conjunto ainda mais poderoso foi a abordagem adotada por Paracelso, médico, filósofo e místico. Essa abordagem foi chamada de espagia, do grego spal, separar, e ageio, unir. Esse método de cura natural faz uso de práticas farmacêuticas e terapêuticas baseadas em fórmulas e receitas muito antigas, que foram transmitidas no decorrer das eras, como a preparação de pomadas que só manifestam seu poder curativo quando certas ervas são combinadas. Em nossa viagem pelas 152 páginas deste livro, seguiremos os princípios de grandes filósofos como Sócrates e Sêneca, que nos ensinam, primeiro, a descobrir quem nós somos e, segundo, a ser exatamente a pessoa que somos. Vocês lembram que eu sempre falo, né, que nós somos um ser infinitos, mas nós somos seres infinitos. Mas o que acontece? A gente se esquece, e a gente se esquece por quê? Por conta das máscaras que a gente coloca a partir das nossas feridas emocionais. E aqui a gente vai conseguir descobrir quem nós somos e a ser exatamente a pessoa que nós somos, né? Então, assim, olha o quanto que isso é importante. Você descobrir quem você é e você ser quem você é. Ou seja, aquilo que eu sempre falo, ser a mulher que você nasceu para ser. A essa altura, você já terá percebido que o tema básico desse livro é a autoconsciência. Você descobrirá certas coisas sobre si mesmo e elas farão toda a diferença. Como toda ciência tem um lado teórico e um lado prático,
sugeri soluções possíveis para os exercícios apresentados neste livro e acrescentei algumas histórias e estudos de caso para que você seja capaz de ver e sentir resultados concretos desde o começo. Uma dica: recomendo que separe um caderno, talvez um caderno universitário, em que possa registrar as suas descobertas. Essa abordagem metódica ajudará a ancorar o conhecimento que você adquirir. Iremos seguir os grandes mestres do Ayurveda, que sempre experimentavam seus tratamentos primeiro em si mesmos, nunca em outras pessoas. Então, vamos praticar. Gente, vocês não têm noção do quanto que esse livro é profundo. Assim, a gente vai fazer exercícios muito profundos que contém aqui dentro desse livro. Vocês vão, assim, sentir uma transformação muito intensa a partir dessa leitura. Conhecer não é o suficiente. O conhecimento também deve ser aplicado. Querer algo não é o suficiente. É preciso também agir. Ao desenvolver sua técnica da psicologia da visão, o psicólogo americano Chuck Spezzano apontou que, de alguma forma, todas as coisas estão ligadas. Tudo existe por uma inter-relação. E por isso, a raiz de cada problema tem algo a ver com um relacionamento. Quando ouvi falar disso pela primeira vez, meus olhos imediatamente se abriram e percebi que tinha que curar meus relacionamentos. Com meu corpo, com meus pais, com meu dinheiro, até com minhas gavetas desarrumadas. Parei de me ver como uma vítima das circunstâncias e percebi, ao contrário, que tinha um papel ativo a desempenhar e que dispunha de todo o poder necessário para mudar as coisas. Muito obrigado por isso, Chuck Spezzano. Sempre são as outras pessoas que abrem portas para nós e enriquecem nossa vida. Olha que profundo isso. Se você não tem muito dinheiro ou não tem o suficiente, isso se deve a um problema de relacionamento. Talvez com seu empregador, talvez com os clientes, talvez até mesmo com a energia do próprio dinheiro. Seja qual for a causa, porém a situação também se deve a um problema seu com você mesmo. Que imagem tem de si mesmo? Qual é o valor que se atribui? Confia em si? É você mesmo seu próprio obstáculo? Ama a si mesmo o suficiente para querer somente o melhor e fazer por merecer? Todas essas perguntas são importantes num relacionamento. Como são os seus relacionamentos? Com os seus pais, com a sua profissão, a forma do seu corpo, seu passado e seu futuro. Como são seus relacionamentos com o sucesso dos seus semelhantes? Ou você prefere não pensar nessas conexões porque acha difícil lidar com elas, de modo que considera ser melhor ignorá-las? Querendo ou não, se você reprimir essas questões, elas tornarão a reaparecer como se tivessem vida própria. Cedo ou tarde, terá de se haver consigo mesmo e com seus relacionamentos. Creio que você, por estar lendo esse livro, faz parte dos 5% mais inteligentes, pois é somente essa porcentagem da população que tem interesse pela autoconsciência. Olha só que grandeza isso. Vamos viajar juntos pelas páginas deste livro e curar os diferentes tipos de relacionamento. Com certeza, isso valerá a pena. Muitas pesquisas, entre as quais várias realizadas pela Universidade de Stanford, mostram que a nossa percepção da felicidade, mostram que a percepção
da felicidade e do sucesso individual depende em grande parte dos nossos relacionamentos interpessoais. Olha só, eu vou reler. Muitas pesquisas, entre as quais várias realizadas pela Universidade de Stanford, mostram que nossa percepção da felicidade e do sucesso individual depende em grande parte dos nossos relacionamentos interpessoais. Num estudo que durou 20 anos, os psicólogos Ariel Sharon, Sharon Tucker e Yasmin Akali, da Universidade de Tel Aviv, foram até capazes de demonstrar que as pessoas que têm relacionamentos felizes no trabalho vivem mais. Com a ajuda das constelações familiares e do Ho'oponopono, estaremos perfeitamente preparados para embarcar em nossa viagem rumo à felicidade. Então, vamos abrir a porta e iniciar a jornada? Olha, gente, que incrível! E quando eu li, eu ainda escrevi assim, ó, eu entro por essa porta da felicidade. E foi justamente isso que aconteceu a partir dessa leitura transformadora. Vocês não têm noção o quanto que esse livro vai ser um divisor de águas. A constelação familiar. Uma breve apresentação. Então aqui ele vai começar a falar sobre a constelação familiar. E aqui ele vai dividir em 3 partes. A primeira, a questão, entrevista com o cliente. A segunda, a exploração, revelar as conexões que estão travando o sistema. A terceira, a solução, caminhar rumo à solução e a solução visualizada. Muitas constelações familiares ocorrem no fim de semana e começam quando um facilitador, o terapeuta, convida pessoas que sofrem de um determinado problema a se sentar em círculo com um grupo de até 20 outras partes interessadas. Na primeira fase, o terapeuta pede à pessoa que levantou a questão, ou seja, o cliente ou o buscador, que defina o seu problema imediato. E então começa a explorá-lo no contexto daquela situação familiar específica, remontando a talvez 2 ou 3 gerações anteriores. O terapeuta fará perguntas ao cliente acerca dos problemas que surgiram na família. Indagará se seus pais ainda estão vivos, sobre o estado da relação do cliente com a mãe e o pai, se há crimes violentos, mortes ou membros indesejados ou excluídos da família. Em seguida, o terapeuta escolhe algumas pessoas do grupo e pede que se posicionem na sala, de modo a representar os membros da família. O exercício começa com alguns representantes apenas, pois estamos trabalhando com o núcleo familiar, aqueles familiares diretamente envolvidos na questão. À medida que os representantes vão encarnando seus papéis no decorrer dessa segunda fase, ocorre um fenômeno específico das constelações, que tem um resultado decisivo: a percepção representativa. Os representantes se sentem e agem como as pessoas que estão representando, chegando até, às vezes, a manifestar os mesmos padrões de comportamento. Não há explicação acerca de como ou por que isso acontece, mas o fato é que os conflitos nos relacionamentos e as interconexões da situação se evidenciam. O terapeuta, aos poucos, reposiciona os participantes a fim de trazer ordem ao sistema. Durante a terceira fase, os participantes se reposicionam sob a orientação do terapeuta, numa formação que resolve e reconcilia a questão. Nessa resolução de cura, os representantes
se colocam numa formação pela qual, por assim dizer, o amor possa fluir. Os bloqueios são liberados e a constelação de representantes que produziu a resolução de cura geralmente produz nos participantes uma sensação de calma, força, alívio e esperança. Uma vez alcançada essa formação, o cliente que estava sentado ao lado do terapeuta, monitorando os acontecimentos como um observador imparcial, assume o lugar da pessoa que o representava. Então, ele também passa a experimentar o estado de reconciliação, que foi o objetivo do exercício, o qual é, por fim, ancorado com pequenos rituais, reverências, por exemplo, e frases de cura. Gente, não sei se vocês já participaram de alguma constelação, mas constelação, eu gosto sempre de dizer que constelação familiar é vida. Eu faço pelo menos 3 constelações familiares por ano e destrava qualquer área da tua vida. Então, assim, tem muita coisa que tá travada aí nos teus relacionamentos, na tua prosperidade, na tua própria relação com a energia do dinheiro, conforme ele falou aqui no livro, que tem tudo a ver com aquilo que vem se passando no inconsciente familiar, no teu inconsciente familiar. E muitas vezes você está repetindo padrões por uma lealdade tóxica ao seu sistema. Então, a constelação familiar, ela vai fazer essas liberações a partir dessa honra com o teu sistema familiar de origem. E é algo muito profundo. Você vai fazer ali, a partir daquela representação com os integrantes dessa constelação, ou até mesmo com bonecos, né? E aquilo ali vai refletir no teu sistema familiar. É muito intenso. E aqui nesse livro existem muitos exercícios onde ele vai unir exercícios, né, sistêmicos, exercícios de constelação familiar, junto com exercícios de Ho'oponopono. Então vocês não têm noção do quanto de cura que acontece a partir desses exercícios que a gente vai fazer juntinho. O que é uma constelação? Uma constelação sistêmica é um modo de visualizar conflitos de relacionamento por meio de representantes dentro de um espaço. Olha só que profundo. Vou repetir. O que é uma constelação? Uma constelação sistêmica é um modo de visualizar conflitos de relacionamentos por meio de representantes dentro de um espaço. Constelação sistêmica é o termo geral usado para descrever o método que consiste em escolher pessoas dentre um grupo reunido, posicioná-las em um espaço e alinhá-las como representantes de membros ou partes de um sistema. A constelação familiar é um modo de visualizar o sistema que prevalece dentro de uma família e é usada como instrumento da psicoterapia fenomenológica. O termo fenômeno é usado aqui porque a constelação envolve a manifestação de comportamentos e a percepção de efeitos, cujas causas 1. Não podem ser medidas fisicamente e 2. Dificilmente poderiam ser quantificadas. Além disso, 3. Cada constelação é única, não pode ser reproduzida. As constelações sistêmicas são vistas, portanto, como um procedimento não científico, pois a palavra científico indica que um efeito pode ser previsto e reproduzido. E é exatamente isso que não acontece nessas constelações. Durante uma sessão de constelação familiar, o posicionamento intuitivo dos representantes desnuda as atitudes interiores do cliente diante das relações e interdependências familiares. Como atores num palco, os representantes na constelação revelam conflitos sutis de relacionamento que perturbam o funcionamento natural do sistema, no caso, a família.
embora pudesse tratar-se também de uma parceria ou de uma empresa. E impedem as pessoas de desenvolver seu pleno potencial. O cliente consegue, então, ver seu conflito e suas interconexões com certo distanciamento, graças aos representantes, e é capaz de sair de sua pessoa. Com isso, fica mais fácil identificar elementos perturbadores ou ausentes. E, quem sabe, até encontrar um caminho rumo a uma solução. A constelação usa o poder da percepção para revelar conexões e proporcionar uma ajuda real em situações críticas da vida. Olha, gente, quanto que é incrível. Assim, eu já participei de muitas constelações familiares e é muito incrível. Porque quando você está no campo, que é como eles chamam, você realmente sente aquilo que os familiares daquele sistema sentem. Então vamos supor que você vai ser constelada, né? Você escolhe um tema para se constelar. Ah, eu tô com um problema no meu relacionamento, tô com um problema de dinheiro, tô desempregada. Enfim, você pode constelar qualquer área da tua vida. Aí você vai com um constelador, diz o motivo da tua constelação. E ali pode ser feito em bonecos ou em grupo, mas eu tô falando do grupo porque no grupo dá pra sentir, né? Então aquelas pessoas daquele grupo ali vão representar as pessoas do teu sistema familiar. Então ali, aquelas pessoas nem sabem quem elas estão representando. Mas vamos supor, alguém ali vai representar o teu pai, outro vai representar a tua mãe, outro vai representar um avô, que às vezes até já desencarnou, um bisavô. E as pessoas começam a sentir os sentimentos que o pessoal da tua família sente. E aí você consegue compreender o porquê que tá tendo aquele conflito, o porquê que você tá repetindo padrões tóxicos. É muito incrível. Então, assim, teve uma constelação em que eu participei como representante do campo, onde eu fui convidada a entrar, né? Porque a constelação já tinha, inclusive, finalizado. Era uma aula de constelação na minha formação de coach holístico do Escolha Sua Vida, lá no Rio de Janeiro. E aí a consteladora tava ali, ela já tinha finalizado. E quando ela finalizou, durante a constelação, na verdade, eu ficava com muita vontade de entrar no campo, muita vontade. Mas eu dizia, tia, quieta, Cecília, você não vai fazer isso. Fica aí, né? Tipo, você não foi chamada porque você vai entrar lá. Eu fiquei quietinha na minha. Aí ela terminou e foi explicar, né? Ela tava dando tipo uma aula. E aí, quando terminou, uma moça perguntou: é normal sentir vontade de entrar no campo? Porque eu sentia muita vontade de entrar no campo. Aí uma outra moça falou, e eu também senti muita vontade de entrar no campo. Aí eu fui, tive coragem e disse, e eu também senti muita vontade de entrar no campo. E aí a consteladora falou, não, então peraí que ainda tem mais coisa pra ser vista. E aí nos colocaram neste campo. Quando me colocou, olha, eu me arrepio só de falar. Quando me colocou, eu senti uma sensação assim na minha barriga, um frio na barriga e uma sensação assim de que estavam assim, tipo, me excluindo, me abominando. Eu não sabia quem eu estava representando ali, mas era uma sensação muito angustiante, assim, no estômago, sabe? E aí ela posicionou uma das pessoas que estavam ali, ela virou aquele rapaz pra mim e pediu pra ele dizer assim, você faz parte, você importa. E as outras duas moças que entraram na constelação também, a moça que estava sendo constelada também teve que falar frases para elas. No final, ela foi explicar que ali naquele sistema eu fui representar. Quem estava sendo constelada era uma moça que o pai tinha tido um relacionamento extraconjugal. E ela não aceitava essa mulher, né? Que era como se fosse a amante, né? E essa amante com o pai dela tinha tido 2 filhas. Então essa moça que estava sendo constelada, ela não aceitava nem a amante do pai e nem as 2 filhas. E tanto eu quanto aquelas 2 moças que também estavam sentindo aquela força, sendo convidada para entrar no sistema, nós fomos representar. Eu fui representar essa mulher, que era a segunda esposa, né, a amante, e essas 2 foram representar as filhas. Então, enquanto aquela moça que estava sendo constelada não incluísse
essa nova esposa do pai, ou na verdade eu não sei se ele contraiu um novo relacionamento, se ele se casou com essa mulher. Mas assim, enquanto ela não incluísse aquela pessoa, e enquanto ela não incluísse as duas irmãs dela por parte de pai, a vida dela iria continuar travada. E foi muito incrível, porque quando o rapaz que estava representando o pai da menina que estava sendo constelado olhou pra mim e disse: você também faz parte, eu vejo você, você importa. Aquela sensação que eu estava sentindo se eliminou. E ali é muito incrível, porque a partir dessas frases de cura, a cura ela vai acontecer no sistema dessa moça que estava sendo constelada, mas não apenas no sistema dela, no sistema de todas as pessoas que estavam ali envolvidas, né, apenas como participantes. Então é muito incrível, mas muito incrível mesmo. Se vocês tiverem a oportunidade, não, porque a oportunidade a gente que cria, escolham fazer uma constelação na vida de vocês, porque é muito profundo, né? Então, deixa eu me ver aqui. Vamos lá. Estudo de caso. Peter, 42 anos, no segundo casamento, está desesperado em busca de ajuda. Seu pai abandonou a família muito cedo e sua mãe morreu há 4 anos. Olha só, presta bem atenção. Peter, 42 anos, no segundo casamento, está desesperado em busca de ajuda. Seu pai abandonou a família muito cedo e sua mãe morreu há 4 anos. Ele se sente desestimulado no trabalho e, no entanto, também se sente continuamente sob pressão. Considera o chefe incompetente e ele e a esposa não têm nada a dizer um ao outro em casa. Peter se sente exausto, triste e sem esperanças. A constelação. Peter, o cliente, se senta ao meu lado. Sou terapeuta. E a princípio observa a constelação. De um grupo de 10 participantes, escolhemos 5 em ordem de idade para representar o próprio Peter, sua mãe, seu pai, sua segunda esposa Mônica e sua primeira esposa Ruth. O representante de Peter fica em pé no meio da sala, olhando para frente e para baixo, numa possível referência à mãe morta. Pedimos à representante da mãe que fique em pé, no ponto para o qual Peter está olhando. Acrescentamos a seguir o representante do pai, que intuitivamente fica de lado. Nesse momento, o representante de Peter começa a se mexer, inquieto, para frente e para trás, exibindo ao mesmo tempo um aspecto de impotência. Pedimos agora às representantes das duas esposas que se juntem a eles, uma após a outra. As duas ficam em pé, um pouco de lado, atrás da mãe. Perguntamos aos representantes o que estão sentindo. O representante de Peter se sente frágil e rejeitado e tem a sensação de ter sido abandonado pelo pai. As representantes de Mônica e Ruth sentem que não estão sendo reconhecidas e que são incapazes de ver Peter, pois ele está escondido atrás da mãe. Por causa disso, Ruth chegou mesmo a ficar com muita raiva. O representante do pai gostaria de sair, mas o representante do pai gostaria de sair ainda mais de cena, ao passo que a representante da mãe está se sentindo ansiosa. As seguintes questões já foram reveladas. O pai estava ausente durante a infância do filho e por isso Peter foi exposto a menos energia masculina. O fato de ele se mexer para frente e para trás indica que, por um lado, ele rejeita o pai e, por outro, se sente atraído por ele como filho. Sua confiança foi traída e sua lealdade à mãe o prende a ela. Seu relacionamento com a mãe, que substituiu o pai ausente, cria obstáculos no caminho entre ele, Ruth e Mônica. É possível que Peter inconscientemente tenha assumido o papel de parceiro da mãe e por isso foi incapaz de dedicar-se plenamente tanto à primeira esposa quanto à segunda. Se a mãe desempenhou um papel ativo nesse processo ou não,
é algo que viria a se revelar nos estágios posteriores da constelação. Usando pequenos rituais e frases de cura, trabalharemos agora com todos os participantes, deslocando-os de modo a chegarmos a uma resolução de cura pacífica e naturalmente ordenada. Aí aqui ele traz as figuras, né, que foi como aconteceu na constelação, que ele tá relatando aqui. Aqui também ele vai trazendo as mudanças do que aconteceu nesse campo. Então, vou só repetir aqui. Usando pequenos rituais e frases de cura, trabalharemos agora com todos os participantes, deslocando-os de modo a chegarmos a uma resolução de cura pacífica e naturalmente ordenada em 3 estágios. Aqui, o pai e a mãe estão um em pé atrás do filho e a esposa deste. Mônica está à frente dele, no estágio final. Peter assume o lugar de seu representante para que possa sentir o apoio dos pais e fazer as pazes com Mônica e Ruth. Mônica e Peter se abraçam e por fim viram-se para a frente, postando-se um ao lado do outro, como um casal. A constelação inteira durou pouco mais de 1 hora. Como Peter relatou numa sessão posterior, cerca de 2 meses depois, a questão original, seu conflito com o chefe no trabalho, acabou se revelando como uma projeção, rejeição do pai. A constelação familiar e o ritual de reconciliação resolveram também o conflito profissional. Peter reconheceu a competência de seu superior e agora está usando suas habilidades de forma construtiva dentro da empresa. Ele e Mônica estão fazendo aulas de dança juntos, a fim de aproximarem-se um do outro. Olha que incrível que é isso, gente. Porque observa que ele buscou realizar essa técnica da constelação porque ele estava se sentindo desestimulado no trabalho dele, né? Ele se sentia pressionado constantemente pelo chefe. Ele considerava que o chefe dele era incompetente e ele e a esposa dele não tinham nada a dizer quando estavam dentro de casa, ou seja, estavam num relacionamento exausto. E aí, olha, eu me arrepio. A constelação familiar demonstrou o quê? Que tudo isso tinha origem lá atrás. Por quê? O pai dele foi embora, não foi isso, né? O pai dele foi embora ou o pai dele morreu? Quem morreu foi a mãe, não foi? Já me perdi aqui no caso, mas o pai dele foi embora. Deixa eu só confirmar aqui. Se o pai dele foi embora ou se o pai dele morreu. Acho que o pai dele foi embora, gente, eu não tô achando. Cadê? Não achei. Mas o pai dele foi embora na infância dele. E a mãe tinha morrido há 4 anos, foi isso. E aí, o que ele entendia com isso? Ele entendia que o pai dele tinha abandonado ele se sentiu abandonado pelo pai. E com isso, ele criou um casamento com a mãe. Então, ele estava numa lealdade tóxica, nessa intenção de substituir essa ausência do pai. E isso, na vida adulta dele, estava refletindo tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal. Foi preciso que ele fizesse esse ajuste. Então, olha só, esse simples, entre aspas, né? Esse simples ajuste no sistema, onde o terapeuta, ele uniu ali, ele fez os movimentos e falou as frases de cura para os representantes repetirem. E isso ali reverberou na situação que ele estava experienciando. Então, cerca de 2 meses depois, ele disse que ele começou a compreender que ele estava projetando no chefe dele as expectativas que ele tinha em relação ao pai. E pelo fato dele estar casado, entre aspas, com a mãe, porque ele estava ali naquela lealdade com a mãe, já que a mãe tinha ficado só, né? Então, assim, ele meio que se casou com a mãe dele. Ele não conseguia ir para suas relações. Então, o pai dele abandonou a família cedo. Ele se sentiu abandonado pelo pai, se sentiu rejeitado pelo pai.
E ele criou esse laço com a mãe dele. E esse laço o impedia de ir pra vida. Então, o primeiro relacionamento dele com a primeira esposa, né, com a Ruth, não fluiu. E a mesma coisa estava se repetindo com a segunda esposa, com a Mônica. Por quê? Porque tinha essa incongruência ali no sistema. E nesse movimento terapêutico, onde acontece essas movimentações energéticas e essas frases de cura que vocês vão ver aqui no decorrer do livro, que a gente vai fazer, inclusive, isso vai reverberar na vida da pessoa. Então é muito, mas muito incrível. Então esse aqui foi só um exemplinho para vocês entenderem como é que funciona. A gente vai até às 15, tá, gente? Então, o objetivo da constelação. Qual é o objetivo? Mostrar, perceber, reconhecer e sentir. Então observa que ela vai mostrar o que está acontecendo. Então ali o Peter, naquele exemplo, ele estava com um problema na vida profissional dele. E a constelação mostrou o que estava acontecendo. Ele não entendia que tudo aquilo ali era reflexo dele se sentir abandonado pelo pai e dele ter criado essa lealdade tóxica com a mãe. Então a constelação qual é o objetivo? O objetivo é de mostrar, perceber, reconhecer e sentir. A partir disso, a partir da pessoa ver aquilo ali, perceber, reconhecer que é aquilo que está causando o problema hoje e sentir o que cada representante ele sente, a cura acontece. Então ali naquele movimento de constelação, cada representante vai dizer o que está sentindo. Então você consegue compreender quais são os movimentos que você vai ter que fazer na tua vida, no dia a dia, para poder transmutar tudo aquilo. Então, o objetivo também é pôr as coisas em movimento, adquirir conhecimentos para despertar, resolver os sintomas e as suas causas. É muito incrível. Faz todo sentido mesmo, Débora, todo sentido. As pessoas, muitas vezes, se sentem presas e destituídas de energia em suas situações de vida. Buscam inconscientemente um sentido, o propósito de sua existência individual e um lugar onde possam se realizar. Ao mesmo tempo, contudo, estão a tal ponto ocupadas que não conseguem enxergar uma saída. Por onde começar? O objetivo da constelação é primeiro identificar as forças desestruturadas, disfuncionais, que inibem o sistema e as possíveis causas das dificuldades. O ato de observar de fora o seu lugar na vida pode ser uma experiência intensa, talvez até dolorosa, mas pode lhe dar também o estímulo de que você precisa para assumir o controle sobre a sua existência. A constelação pode liberar a energia bloqueada, como quando se desentope um cano. Pode produzir intuições grandiosas e lhe dar a coragem de que você precisa para resolver os seus problemas. No entanto, a constelação não é como uma pílula que você simplesmente engole e depois continua vivendo como antes. Você precisa querer mudar ativamente alguma coisa. Assim como toda terapia, né, gente? Eu sempre falo, nas minhas sessões, no meu pacote terapêutico, eu faço uma das sessões que a gente faz exercícios sistêmicos. Né, que eu não sou consteladora, mas nesses exercícios a gente inclui os excluídos, a gente consegue compreender o porquê que aquele problema está acontecendo ali na vida da cliente, e ali a gente vai fazendo os exercícios de visualização dos seus ancestrais e fazendo as liberações, incluindo quem está excluído, colocando ordem no sistema através das visualizações e das frases de cura. Mas o que eu sempre falo para elas é o seguinte, ali a gente vai movimentar muita energia. Mas não é como uma pílula, você precisa querer realizar essa mudança no dia a dia. E além de tudo, dessa necessidade ativa, de você estar ativa, de ter essa autorresponsabilidade, também você precisa ter coragem para ver, porque a partir do momento que você viu, não é mais
possível você colocar à venda e começar a culpar as pessoas, né? Então é algo para você perceber e é algo muito profundo e muito grandioso, mas você precisa ter coragem de ir em frente. Porque é algo, como ele disse aqui no livro, que muitas vezes é até doloroso. Mas é doloroso, só que cura. É doloroso, só que faz essas movimentações que muitas vezes você não tinha consciência e que a partir dali vai trazer mudanças palpáveis para a sua vida. Então observa que no caso aqui que ele trouxe, o cara estava com um problema no trabalho. Ele jamais iria imaginar que aquilo ali tinha origem no pai, que tinha origem na mãe. E a partir dele conseguir ver de fora, como um terceiro observador, ele conseguiu fazer as movimentações. Então é muito incrível. O importante é não resolver somente aqueles problemas mais óbvios, mas também identificar do modo mais preciso possível as causas implícitas, os padrões, os traumas de infância, os emaranhamentos e o registro ancestral. Tomemos o caso dos sintomas de um problema físico no corpo, uma inflamação recorrente e dolorida, por exemplo. Pode ser tratada e aliviada, mas só poderá ser considerada curada quando a causa for identificada e, em consequência disso, uma mudança, uma dieta diferente, por exemplo, for implementada. A mesma coisa vale para a vida emocional. Uma briga séria pode ser resolvida momentaneamente, mas se um trauma vivido na infância não for resolvido, será somente questão de tempo até que algo reabra a velha ferida e aperte o botão vermelho, trazendo o trauma à tona. É por isso que, nas constelações familiares clássicas e nas reuniões familiares do Ho'oponopono, o objetivo é resolver tanto os sintomas quanto as causas implícitas do problema. Então olha só que incrível. Não é só sobre você resolver o problema X ali, é sobre você ir na causa. Então ele deu um exemplo de uma inflamação no corpo. Você pode ir ali no médico fazer um tratamento, mas se você não mudar a dieta, aquilo vai voltar. Então isso é na nossa vida, nas nossas emoções. Então você vive repetindo ciclos de brigas em relacionamentos, de escassez. Então você pode até resolver a tua escassez momentaneamente com um emprego X. Mas se você não vai lá na causa do porquê da tua escassez, que foi um trauma lá da tua infância, que você via constantemente os teus pais brigarem todos os dias de pagar a conta, se você não for lá e limpar essas memórias, isso vai continuar se repetindo na tua vida. Então é justamente sobre a gente perceber onde está a origem, a gente ir lá na origem e mudar a partir de então a nossa forma de encarar a vida. Então é isso que vai acontecer quando a gente faz uma constelação familiar e uma reunião de Ho'oponopono ou uma terapia com o Ho'oponopono, como eu faço nos pacotes terapêuticos. Olha, o nome do livro, eu esqueci de deixar fixado o comentário, gente, nos próximos eu vou deixar. É Ho'oponopono e as constelações familiares para relacionamentos, amor e perdão, de Ulrich Dupré. É maravilhoso esse livro. E a gente vai fazer exercícios muito profundos juntos. Esses exercícios são exercícios sistêmicos, exercícios de constelação familiar com o Ho'oponopono para curar os seus relacionamentos, para curar situações aí na tua vida que não tá dando bom, que tá dando ruim, sabe? Então, assim, esses exercícios curam. E cura muito. Olha, o meu livro tá todo riscadinho. Eu já li ele, assim, não sei quantas vezes. E, assim, ele é meu manualzinho, assim. Eu uso demais, demais, demais mesmo. Ele é muito incrível. A paciência e a dose correta. Durante a constelação e nos meses seguintes, ocorre no plano emocional do cliente uma mudança que precisa de tempo para se consolidar e exercer sua suave influência. Olha só, que incrível, vou repetir.
Durante a constelação e nos meses seguintes, ocorre no plano emocional do cliente uma mudança que precisa de tempo para se consolidar e exercer sua suave influência. Então ali vai ocorrer mudanças, né, a nível emocional. Você não percebe assim, só que depois situações começam a surgir aí na tua existência que foram resultados daquelas liberações que você fez lá atrás. E gente, é muito incrível. Não tem como, sempre acontece. Como eu disse pra vocês, eu constelo pelo menos 3 vezes ao ano, né? Então, assim, pra mim é divino. Toda vez que eu percebo um desafio, toda vez que eu percebo algo que eu preciso transformar ou algo que eu preciso aprender, eu faço uma constelação. E é muito incrível. E eu uso, assim, além de ser constelada, ou seja, de contratar uma consteladora, né? Eu tenho várias consteladoras pra indicar pra vocês, né? Se vocês escolherem. E assim, eu faço cada vez com uma diferente, assim, de acordo com o meu sentir. Além de fazer as constelações, né, de fazer essa terapia, de me permitir experienciar, eu faço os exercícios porque eu sei vários exercícios que inclusive eu aplico nos meus atendimentos. Então assim, eu aplico tanto pra mim e aplico com as minhas clientes. E é muito incrível quanto que você faz essas movimentações e isso vai refletir aí na tua vida. Como a gente deu ali aquele exemplozinho ali daquele caso que ele trouxe aqui no livro. O cliente deve ter condições de alcançar seu objetivo. E é por isso que muitos facilitadores aconselham que se deixe passar vários meses entre 2 constelações. Dizem que a chave do poder é encontrada em paz e, portanto, na dose correta. Não é possível resolver todas as questões numa única constelação, num passe de mágica. Trabalha-se em camadas, começando com o óbvio. Uma briga conhecida, por exemplo, ou problemas existenciais, passando-se daí a causas mais profundas. É como tratar uma doença para a qual o médico prescreve 20 comprimidos. Os pacientes se curam quando tomam os comprimidos na dose correta. Se tomarem os 20 de uma só vez, provavelmente não se beneficiarão e poderão, inclusive, prejudicar-se. Então, não dá pra você ir fazendo uma após a outra, né? Você tem que ter um tempinho entre uma e outra pra você não pirar. Até porque o negócio é muito intenso e muito profundo. Estamos quase acabando essa leitura de hoje, gente. Como os sistemas se formam? Eu acho que hoje não vai rolar nenhum exercício, tá? Mas na próxima vai ter. Porque se eu fizer o exercício, a gente vai ultrapassar o nosso tempo. Enfim, na próxima a gente já vai começar basicamente com o exercício. Gente, os exercícios são lindos, são muito profundos. Então, como os sistemas se formam? A palavra sistema é derivada da língua grega sis, significa junto, ao passo que tema se traduz literalmente como ordem, mas em sentido figurado significa meta ou ação. Nas constelações familiares, portanto, os elementos de um sistema trabalham juntos para alcançar um objetivo comum, num todo unificante. As características distintivas do sistema são a ordem, a interação harmoniosa e a ação sinérgica. Cada um dos elementos vivos, microscópicos que compõem um organismo, cada célula do seu corpo, por exemplo, é um sistema minúsculo e altamente desenvolvido, em que as mitocôndrias, o núcleo, os ribossomos e outros elementos trabalham em prol de um objetivo comum: manter a vida. Ao fazê-lo, constituem unidades funcionais nas mais elevadas, como o tecido conjuntivo, os nervos, os órgãos, o sistema cardiovascular e o sistema nervoso autônomo. Cerca de 100 bilhões de células se comunicam para formar o seu corpo. Cada um de nós é uma pluralidade física e psicológica dentro de uma unidade, pois cada célula individual é dotada de consciência, inteligência e de um espírito autônomo.
Você controla algumas combinações de células. É capaz de influenciar outras, mas muitas estão além do seu controle. Do mesmo modo, a família é um pequeno sistema. Muitas famílias juntas formam um povoado, depois uma cidade, depois um país, cada um dos quais também é, por sua vez, um sistema. Seu local de trabalho e a organização para a qual você trabalha são sistemas em que as pessoas trabalham em prol de objetivos comuns. Seu carro é um sistema que tem o objetivo de levá-lo do lugar A ao lugar B. Todas as coisas ao seu redor formam sistemas e têm relacionamentos. Assim, quando você quer mudar as coisas para ser mais feliz ou simplificar a sua vida, o que você faz é uma espécie de otimização de um sistema. Muito incrível. O ecossistema e a casa em que vivemos. Todas as criaturas vivas do planeta estão interligadas. Vivemos num ecossistema comum. A palavra ecossistema é derivada da antiga palavra grega oikos, que significa casa, e de sistema, ver acima, indicando que todas as coisas na Terra têm um programa comum. Como analogia, podemos dizer que vivemos na mesma casa. Uma casa em que as relações entre os inquilinos são extremamente complexas. O termo inquilino é exato, pois essa casa não foi construída por nenhum homem, nenhum animal. Já estava pronta e disponível. Fato que, às vezes, leva os mais dominantes a considerar-se no direito de viver como bem desejam, impondo-se quer pela força militar, quer pelo poderio econômico. Todos nós moramos debaixo do mesmo teto. E quando alguns se comportam mal, primeiro perturbando e depois destruindo seus coinquilinos, os animais e as plantas, a terra, a água e o ar, cada um de nós é afetado. Não há ninguém que more fora da casa e seja capaz de manter a ordem. E não há tampouco outra casa para onde possamos nos mudar. Olha que incrível. É muito intenso. Aceitando viver em harmonia. Velhas canções havaianas contam a história de como os seres humanos, certa vez, fizeram um acordo com a Mãe Terra. Naquela época, o planeta ainda não era como conhecemos hoje. Pelo contrário, era coberto por um oceano primordial. Para poder ter acesso à terra seca, os seres humanos se comprometeram a cuidar da terra, zelando por ela e protegendo suas criaturas vivas, seus irmãos e irmãs dos reinos animal e vegetal. Em troca, receberam da Mãe Terra tudo o que precisavam para viver. Foi assim que os primeiros seres humanos, os antigos havaianos e todos os outros povos indígenas viveram durante milênios, em harmonia e num consenso de dar e receber. Em outras palavras, ao contrário dos seres humanos de hoje, não deixavam para trás nenhuma pegada ecológica. Gente, olha que incrível. É muito incrível. A gente finalizou aqui. A gente vai... Eu não vou fazer o exercício agora, gente, porque a gente já tá... Falta um minutinho. Ou a gente finaliza com... Não vamos finalizar com o exercício, porque são alguns exercícios. A gente vai iniciar na próxima leitura já com os exercícios, né? Então, assim, esses relacionamentos são muito importantes, que eles vão olhar para... Esses exercícios são importantes porque vão olhar para relacionamentos importantes e muito importantes. Aqui é o tema. Então, a gente vai transmutar muita coisa olhando para o nosso sistema, tá? A gente já vai iniciar a partir dos exercícios. É isso. Vocês vão ver o quanto de mudança que vai acontecer aí na vida de quem escolher se permitir passar por esses exercícios sistêmicos, por esses exercícios de constelação familiar e por esses exercícios de Ho'oponopono.
Vai ser assim, uma pessoa antes e uma pessoa depois. Colhe em mim que o negócio vai ser legal. Gente,